Ok, não falei que era tão rápido? Vamos lá para o quadro, então. Ok, olha lá, na revisão de 5 minutos, nós falávamos, na verdade, nessa aula, foi falado sobre a criação de Porto Velho, o significado do Rio Madeira, do nome do Rio Madeira, e os grupos políticos que atuaram. Inclusive, senhores, nós teremos uma aula que vai envolver esses grupos políticos, os pele curtas e os cutubas, certo? Quando houve aí a famosa caçambada dos cutubas, uma história que ficou por muito tempo guardada ou não revelada, e recentemente, está com uns 3, 4 anos, que foi criado um documentário para poder falar sobre isso daí. Então, boa parte do que aconteceu, as pessoas acabam não querendo relembrar. Não sei qual a razão. Talvez elas não acham que tenha fundamentação, ou que há necessidade, mas é preciso que a futura geração possa entender o que aconteceu no passado. Certinho? Bom, nascimento de uma cidade. Foi como nós vimos, como surgiu Porto Velho, a partir de 1907, com a construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, quando surgiu desse complexo. Em 1907, nasce sobre a estrutura da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, a cidade de Porto Velho. E vai ganhar o título de município a partir de 1914, através da Lei 757. E quem vai torná-la município é o governador do Amazonas. Vejam, senhores, é criado um município de Porto Velho dentro do estado do Amazonas. Somente em 1943 que vai ser criado o território federal do Guaporé. Parte de terra do Amazonas e parte de terra do Mato Grosso. Aqui é criado Rondônia. Tá? Então, foi criado mais um município para o Amazonas, que era Porto Velho. Nascida no estado do Amazonas, a 7 km abaixo de Santo Antônio. Lá em Santo Antônio era onde começou a construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. Como não deu certo, devido à atracação da embarcação, desceram 7 km e ali uma parte plana começa a desembarcar o material para a construção da ferrovia. E deu certo. E dali começa a surgir a vila de Porto Velho. Tudo bem? Porto Velho possuía naquela época alojamento, residências, usina elétrica, telefonia, captação de água, tinha hospital, porto fluvial, armazém, lavanderia, fábrica de gelo e também uma fábrica de biscoito. Já por essa época aí, ó. Professor, fábrica de biscoito? Pois é. Muito se tem dito, eu tenho lido a respeito, essa fábrica de biscoito ficava aonde é hoje o TRE, lá na Rogério Weber, ali. Aí a fábrica de gelo ficava na rua do Trilho, ali no bairro Triângulo. Também, ó, uma fábrica de gelo bem antiga. Se contar lavanderia, armazém, etc. Então, Porto Velho já tinha um progresso bem avançado, certo? E os bairros? Lembra que eu falei que isso aqui é a Rogério Weber, aqui vai embora. Olha aqui o Fórum Rio Barbosa, certo? Irá surgir os primeiros bairros e conjuntos habitacionais, inclusive o conjunto Caiari vai ser um dos primeiros conjuntos habitacional do Brasil. Começou aí em 1927 e vai até 1935 a construção desse conjunto. Houve aí a criação do Baixo da União, que ficava lá no Triângulo, o Mucambo, que fica ali por trás do Cemitério dos Inocentes. Mucambo é como se fosse a favela aqui de Porto Velho. Havia o bairro Caiari, que foi construído para abrigar os trabalhadores da ferrovia. E também tem o Arigolândia, que serviu para hospedar ali em frente do estádio. Ali é o bairro Arigolândia, em homenagem aos arigóis.
e o Olaria também, que é onde havia uma fábrica de tijolo, que eles chamavam de Olaria, e foi criado então esse bairro. O Alto do Bode era uma espécie de contrato social, a famosa Rua da Palha. Nessa Rua da Palha, as casas eram feitas de matéria bem precário, onde temos a atual o Jonatas Pedrosa. Bom? E aí, ó, está nascendo a cidade de Porto Velho, nessa imagem que vocês estão vendo. O Fusca, carros antigos aí, é de 10. Vejamos. E os grupos políticos? Pois os peles curtas e os cutubas. É isso que eu falei que nós teremos uma aula sobre esses partidos políticos lá na frente. A caçambada dos cutubas, o nome da aula. O pele curta era oposição liderada por Joaquim Vicente Rondon, e os cutubas era a situação, que estava no poder, liderado pelo Alúcio Ferreira. De 1915 a 1924, o superintendente era o major de engenharia do Exército, chamado de Fernando Guapidaia. É ele que estava administrando a cidade de Porto Velho, de 15 a 24. 9 anos, professor? Pois é, passou-se 9 anos. Aí depois eu falei sobre a origem do nome Porto Velho, Ponto Velho e Porto do Velho. Esse aqui, eu peço que vocês não levem em consideração, porém faz parte da literatura, então só coloco mais chamo a atenção. Porto Velho, devido ao antigo porto, onde os militares da Guarda Nacional estiveram para proteger a área a mando do imperador. E o Ponto Velho, devido ao local que costumava caçar. Ali na Praça Jonatas Pedrosa, a chamada Toca da Anta. E o Porto do Velho se referiu ao seu Pimentel, que acabou ficando lá no local, aproveitando e empilhava a lenha para vender aos vapores. Tá bom? Aluno, agora é o seguinte, nós temos aí a atividade, eu já volto para fazer a correção. Não saia daí. Ok, alunos. Vamos lá então, né? Já falamos sobre o surgimento de Porto Velho, da cidade, o surgimento da capital de Rondônia. Olha que legal, para vocês que moram aí no interior, para vocês que estão acompanhando nossa aula, como surgiu a capital de Rondônia, que é Porto Velho. Tudo a ver, né? Com o Velho Porto, Ponto Velho, é a origem do nosso nome. Não vai esquecer mais, não tem como esquecer também, que é bem interessante o surgimento da nossa história aqui da nossa cidade. Tá bom? Bom, coloca no quadro, vamos para a primeira questão da nossa aula. Ela diz o seguinte, questão número 1. No ano de 1907, nasce sobre a estrutura da ferrovia Madeira-Mamoré, que dará origem ao mais novo empreendimento industrial de grande vulto da Amazônia. Bom, o que nasce em 1907 sobre a estrutura da Madeira-Mamoré? A. Porto Velho. B. Abunã. C. A ponte do Rio Madeira. D. O Porto Graneleiro. E letra E. A usina do Madeira. Ó, essa questão tá fácil, né, Bruno? Facílimo. Para você que acompanhou a aula, fácil em termo, né? Fácil em termo. Para quem acompanha a aula, para quem assiste a aula, para quem faz as anotações, tá de boa. Vai entender, vai lembrar e vai marcar correto. Agora, quem não assistiu a aula, para quem não conhece a história, vai ficar rodado. Isso acontece. Por isso que você rondoniense, que nasce aqui, rondoniano, que vem para cá e acaba se tornando parte da nossa história, tem o direito e a obrigação de saber. Por exemplo, uma questão dessa no concurso público. Se você estudou, se preparou, vai saber responder. Se não, meu garoto,
Dançou, não é isso? Então, podemos partir? Podemos. O surgimento, então, no ano de 1907, nasce sobre a estrutura da Ferrovia Bandeira-Maré, que dará origem ao mais novo empreendimento industrial de grande vulto da Amazônia. Nós estamos falando de quem? Lógico, gente. Porto Velho. Lógico. É? Aí você observa o quanto Porto Velho surge como uma vila. 1907, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Depois de 7 anos, se torna município do Amazonas. Porque não existia território federal do Guaporé. Só vai existir lá na frente, em 1943. Depois surge a Bodã, vai surgir Guajará-Mirim. Todos esses municípios estão no território do Amazonas. Outros em Mato Grosso, como é o caso de Costa Marques. Aí passam para a jurisdição do novo território, que é o federal do Guaporé, que em 56 se torna território federal de Rondônia, em homenagem ao Marechal Rondon, que em 55 ganha a insígnia de Marechal da Paz. E também irei explicar para vocês durante a aula. Vejamos. Questão número 2. Em Porto Velho, no início do século XX, surgem os primeiros bairros e conjuntos habitacionais. Agora, isso aí pega. Novamente eu falo, se você estudou, fez as anotações, assistiu nossa aula, vai saber. Agora, se não, dançou. Em Porto Velho, no início do século XX, surgem os primeiros bairros e conjuntos habitacionais. De quem estamos falando? A. Olaria, Baixo da União, Caiari e Arigolândia. B. Liberdade, Baixo da União, Caiari e Arigolândia. C. Alto do Bode, Baixo da União, Caiari, Arigolândia, Olaria e Mucambo. D. Conjunto Santo Antônio, Baixo da União e Caiari. E. Alto do Bode, Marcos Freire, Caiari e Arigolândia. Bom, observe, senhores, que nós temos aí no início do século XX. Quais são os primeiros bairros e conjunto? Surgem alguns primeiros e depois vão surgir novos bairros. Então nós temos uma sequência. Como podemos obedecer esse surgimento? Nós temos aí... Vamos lá, então. A resposta correta seria qual? Letra C. Então, eu tenho aqui Alto do Bode, Baixo da União, Caiari, Arigolândia, Olaria e Mucambo. Professor, por que não poderia ser a letra A? Porque está incompleta. Por que não poderia ser a letra B? Está incompleta. Observe que ela... O que poderia estar paralelo é a letra A. Porque aqui já vai surgir Liberdade, que é mais tarde. Ó, Alto do Bode. Viu? Baixo da União. Está aqui. Caiari. Está aqui. Arigolândia. Está aqui. Olaria. Está aqui. Faltou colocar Alto do Bode e o Mucambo, que surgiu. Certinho? Partiu? Próxima. Questão 3.
No ano de 1914, é criado o município através da Lei 757, pelo atual governador, na época, Jonatas de Freitas Pedrosa. Jonatas de Freitas Pedrosa, que era governador do Amazonas, ele criou em 1914 um município. De quem estamos falando? Humaitá? Calama? Canutama? Manicoré? Ou Porto Velho? Hã? E eu já falei isso aqui várias vezes, inclusive expliquei para vocês. Durante a aula, e outras citações que eu acabei passando na revisão. Certo? Então, o que o governador do Amazonas cria em 1914, através da Lei 757, o município? Qual o nome do município? Está na cara, senhores. Porto Velho. Porto Velho vai ser criado dentro do espaço do Amazonas. Não tenha dúvida. Depois, Porto Velho passa a compor o território federal do Guaporé, que vai ser criado em 1943. Fechou? Bom, e aí, na última questão, eu pedi para você citar os dois grupos políticos que haviam em Porto Velho. Claro que hoje nós temos um maior número de partidos políticos, mas os grupos de atuação mesmo era quem? Era esses dois camaradas aí, ó. Os peles curtas e o Cutuba. Eu acho que o nome é pele curta. Pele, né? É isso que como peles. Tem lá um plural, né? Os peles curtas e os cutubas. De um lado, os peles curtas, eu tenho aqui Joaquim Vicente Rondon, e de outro eu tenho o Aloísio Ferreira, que eram os que acabavam liderando esses dois partidos. Professor, hoje existe? Não, hoje já foi redenominado, já ganhou outros nomes, mas se você pegar assim, a essência dos Cutubas, qual vai ser hoje o grupo que eles pertencem? É o MDB, que foi o antigo PMDB, PSDB, PSD, os antigos grupos, né? Até mesmo antes do regime militar. E após o regime militar, quais foram os grupos que acabaram se transformando, certinho? Bom, a aula de hoje foi para falar sobre o surgimento da cidade de Porto Velho, que surgiu através do complexo da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, no ano de 1907. Em 1914, através da Lei 757, autorizado pelo governador do Amazonas, Jonatas de Freitas Pedrosa, se criou o Porto Velho. Claro que hoje Porto Velho tem mais de 100 anos, capital de Rondônia. E nós ficamos por aqui. Aguardamos vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau.